Fisiologia cardiovascular, 10 questões. Questão 101. Durante o ciclo cardíaco, em qual fase ocorre o fechamento da válvula aórtica? A. Em início da sístole ventricular. B. Em final da sístole ventricular. C. Em início da diástole ventricular. D. Em final da diástole ventricular. E. Durante a contração atrial. Resposta correta: C. Explicação: o fechamento da válvula aórtica ocorre no início da diástole ventricular, quando a pressão ventricular cai abaixo da pressão aórtica. Este fechamento gera a segunda bulha cardíaca, SB2. A sequência é: sístole ventricular, ejeção, queda da pressão ventricular, fechamento aórtico, diástole ventricular. Durante a sístole, A, B e a válvula está aberta para ejeção. No final da diástole, D, ocorre enchimento ventricular, e na contração atrial, C, as válvulas atrioventriculares estão abertas. Questão 102. Qual mecanismo é o principal responsável pela regulação rápida da pressão arterial? A. O sistema renina-angiotensina-aldosterona. B. O reflexo dos baroreceptores. C. A regulação renal do volume. D. O hormônio antidiurético. E. O sistema nervoso parasimpático. Resposta correta: B. Explicação: o reflexo dos baroreceptores é o principal mecanismo de regulação rápida, segundos a minutos, da pressão arterial. Baroreceptores no seio carotídeo e arco aórtico detectam mudanças pressóricas e ajustam rapidamente a frequência cardíaca, contratilidade e resistência vascular via sistema nervoso autônomo. O sistema RAA e atua em médio prazo, de minutos a horas, a regulação renal, C, e em longo prazo, de horas a dias, o ADH, D, regula volume em médio prazo, e o parasimpático, CE, é parte do reflexo, não o mecanismo completo. Questão 103. No eletrocardiograma normal, a onda P representa: A. Despolarização ventricular. B. Repolarização atrial. C. Despolarização atrial. D. Repolarização ventricular. E. A condução pelo nó AV. Resposta correta: C. Explicação: a onda P representa a despolarização atrial, iniciada pelo nó sinoatrial e propagada pelos átrios. É a primeira deflexão do ECG normal, com duração de 0,08 a 0,10 segundos e amplitude menor que 2,5 mm. A despolarização ventricular SA é representada pelo complexo QRS. A repolarização atrial SB geralmente não é visível por coincidir com o QRS. A repolarização ventricular D é a onda T. E a condução pelo nó AV, CE, corresponde ao intervalo PR. Questão 104. Segundo a lei de Frank-Starling, o que acontece quando aumenta o retorno venoso? A. Diminui a contratilidade cardíaca. B. Aumenta o volume sistólico. C. Reduz a frequência cardíaca. D. Diminui o débito cardíaco. E. Aumenta a resistência vascular. Resposta correta: B. Explicação: a lei de Frank-Starling estabelece que o volume sistólico aumenta proporcionalmente ao aumento do retorno venoso, pré-carga, até um ponto ótimo. O maior enchimento ventricular estira as fibras miocárdicas, aumentando a força de contração e, consequentemente, o volume ejetado. Este mecanismo permite ao coração adaptar-se automaticamente às variações do retorno venoso. A contratilidade aumenta, não diminui, a FC pode variar independentemente, C. O débito cardíaco aumenta, D. E a resistência vascular não é diretamente afetada, C. Questão 105. Qual fator não influencia diretamente a resistência vascular periférica?
A. O raio do vaso sanguíneo. B. Viscosidade do sangue. C. Comprimento do vaso. D. Frequência cardíaca. E. Tônus da musculatura lisa vascular. Resposta correta: D. Explicação: da frequência cardíaca não influencia diretamente a resistência vascular periférica. Segundo a lei de Poiseuille, a resistência vascular depende do raio do vaso, fator mais importante, relação inversa à quarta potência, viscosidade sanguínea, comprimento do vaso e tônus da musculatura lisa vascular. A FC afeta o débito cardíaco, que junto com a resistência determina a pressão arterial, para igual DC multiplicação RVP, mas não altera diretamente a resistência. O raio, A, viscosidade, B, comprimento, C, e tônus muscular, CE, são determinantes diretos da resistência. Questão 106. Durante o exercício físico, qual adaptação cardiovascular ocorre primeiro? A. Em aumento do volume sistólico. B. Em aumento da frequência cardíaca. C. Ou vasodilatação muscular. D. Em aumento da pressão arterial. E. Redistribuição do fluxo sanguíneo. Resposta correta: B. Explicação: o aumento da frequência cardíaca é a primeira adaptação cardiovascular ao exercício, ocorrendo antes mesmo do início da atividade. Resposta antecipatória: por ativação simpática e redução parasimpática. Esta resposta é rápida, segundos, e permite aumento imediato do débito cardíaco. O aumento do volume sistólico, SA, ocorre posteriormente. A vasodilatação muscular, C, é gradual. O aumento da D, é consequência das adaptações. E a redistribuição do fluxo, CE, é processo mais complexo que se desenvolve durante o exercício. Questão 107. Qual estrutura é responsável pela automaticidade cardíaca normal? A. O nó atrioventricular. B. Feixe de Rhys. C. O nó sinoatrial. D. Fibras de Purkinje. O músculo ventricular. Resposta correta: C. Questão 157. Em que condição ocorre o fenômeno da rigidez cadavérica, rigor mortis? A. Excesso de ATP. B. Depressão de ATP. C. Excesso de cálcio. D. Falta de oxigênio. E. Excesso de glicose. Resposta correta: B. Explicação: da rigidez cadavérica, rigor mortis, ocorre pela depressão de ATP após a morte. Sem ATP, a miosina permanece ligada à actina, os complexos actomiosina estáveis, causando rigidez muscular. O ATP é necessário tanto para quebrar a ligação actina-miosina quanto para recaptar cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O rigor inicia 2 a 6 horas após a morte e dura até decomposição das proteínas. O excesso de ATP, SA, manteria relaxamento. Excesso de cálcio, C, causaria contração mas não rigidez permanente. Falta de oxigênio, D, não causa rigor diretamente. E glicose, C, não está envolvida. Questão 158. Qual estrutura conecta o retículo sarcoplasmático aos túbulos T? A. Receptores de renodina. B. Receptores de dihidropiridina. C. Canais de cálcio tipo LD. Junções P-terminal. E. Bombas de cálcio. Resposta correta: D. Explicação: as junções P-terminal, FUT processes, conectam fisicamente o retículo sarcoplasmático aos túbulos T, permitindo o acoplamento excitação-contração. Estas estruturas contêm receptores de dihidropiridina, sensores de voltagem, nos túbulos T que se comunicam com receptores de renodina, canais de cálcio, ou no retículo sarcoplasmático.
Explicação: as junções P-terminal, FUT processes, conectam fisicamente o retículo sarcoplasmático aos túbulos T, permitindo o acoplamento excitação-contração. Estas estruturas contêm receptores de dihidropiridina, sensores de voltagem, nos túbulos T que se comunicam com receptores de rianodina, canais de cálcio, ou no retículo sarcoplasmático. Os receptores de rianodina, SA, e dihidropiridina, SB, são componentes das junções. Os canais tipo L, C, são os próprios receptores de dihidropiridina, e as bombas de cálcio, Ce, estão em outras regiões do retículo sarcoplasmático. Questão 159. Qual mecanismo é responsável pelo relaxamento muscular? A. Liberação de cálcio. B. Recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. C. O aumento de ATP. D. E a ativação da troponina. E. Despolarização da membrana. Resposta correta: B. Explicação: o relaxamento muscular ocorre pela recaptação ativa de cálcio pelo retículo sarcoplasmático através da bomba K sobrescrito 2-ATPase, cerca. A redução da concentração citoplasmática de cálcio faz com que ele se dissocie da troponina C, permitindo que a tropomiosina volte a bloquear os sítios de ligação da actina. A liberação de cálcio, SA, inicia a contração. O ATP-C é necessário, mas não é o mecanismo direto. A ativação da troponina, D, promove contração, e a despolarização, Ce, inicia o processo contrátil. O relaxamento é um processo ativo que consome ATP. Questão 160. Qual característica diferencia o músculo liso do esquelético? A. Presença de actina e miosina. B. E a ausência de túbulos T organizados. C. A capacidade de contração. D. Presença de mitocôndrias. O uso de ATP. Resposta correta: B. Explicação: o músculo liso caracteriza-se pela ausência de túbulos T organizados e sistema de tríades bem desenvolvido, diferindo do músculo esquelético. O cálcio no músculo liso vem principalmente do meio extracelular e de estoques intracelulares menos organizados. Outras diferenças incluem a ausência de estriações, presença de corpos densos ao invés de discos C, e regulação por calmodulina ao invés de troponina. Ambos possuem actina e miosina, ZA, capacidade contrátil, C, mitocôndrias, D, e usam ATP, CE. O músculo liso tem contração mais lenta mais sustentada. Sistema nervoso, 10 questões. Questão 161. Qual fase do potencial de ação é causada pela abertura de canais de sódio? A. O potencial de repouso. B. O despolarização. C. O repolarização. D. E hiperpolarização. E. O período refratário absoluto. Resposta correta: B. Explicação: da despolarização é causada pela abertura rápida de canais de sódio voltagem dependentes, permitindo influxo massivo de NEI elevando o potencial de membrana de menos 70 mV para mais 30 mV. Esta fase é rápida, 1 a 2 milissegundos, e regenerativa. O potencial de repouso, SA, é mantido pela bomba NANK-ATPase. A repolarização, C, ocorre pela abertura de canais de K e fechamento dos DINA. A hiperpolarização, D, é causada por canais de K que permanecem abertos, e o período refratário, CE, é consequência da inativação dos canais de sódio. Questão 162. Qual neurotransmissor é predominante nas sinapses inibitórias do sistema nervoso central? A. Acetilcolina. B. Dopamina. C. Noradrenalina. D. GABA e glutamato. Resposta correta: D.
Explicação: o GABA, ácido aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, presente em cerca de 30 a 40% das sinapses cerebrais. Atua em receptores GABA-A ionotrópicos, CL, e GABA-B metabotrópicos, causando hiperpolarização e inibição neuronal. A acetilcolina, A, é excitatória na junção neuromuscular, a dopamina, B, e noradrenalina, C, são catecolaminas modulatórias, e o glutamato, C, é o principal neurotransmissor excitatório. O equilíbrio GABA-glutamato é crucial para a função cerebral normal. Questão 163. Qual estrutura é responsável pela mielinização no sistema nervoso central? A. Células de Cevan B, oligodendrócitos C, astrócitos D, micróglia e células ependimárias. Resposta correta: B. Explicação: os oligodendrócitos são responsáveis pela mielinização no sistema nervoso central, podendo mielinizar múltiplos axonídeos simultaneamente, até 50 axonídeos por célula. A mielina acelera a condução nervosa através da condução saltatória. As células de Cevan A mielinizam o sistema nervoso periférico, um axonídeo por célula. Os astrócitos C têm funções de suporte e barreira hematoencefálica. A micróglia D são células imunes do SNC, e células ependimárias C revestem ventrículos. Doenças desmielinizantes como esclerose múltipla afetam oligodendrócitos. Questão 164. Qual sistema nervoso autônomo predomina durante atividades de repouso e digestão? A. O sistema nervoso simpático B, o sistema nervoso parasimpático C, o sistema nervoso entérico D, o sistema nervoso somático E, o sistema nervoso central. Resposta correta: B. Explicação: o sistema nervoso parasimpático predomina durante atividades de repouso e digestão, ou rest and digest, promovendo conservação de energia e funções vegetativas, redução da FC-IPARA, aumento da motilidade GI, secreção digestiva, miose, e estimulação da micção. Usa acetilcolina como neurotransmissor. O sistema simpático, A, predomina em luta ou fuga. O entérico, C, regula o TGI localmente. O somático, D, controla músculos esqueléticos. E o central, C, não é divisão autonômica. O equilíbrio simpático-parasimpático mantém homeostase. Questão 165. Qual estrutura cerebral é essencial para a formação de novas memórias? A. O cerebelo B, o tronco encefálico C, e hipocampo D, ou gânglios da base E, córtex motor. Resposta correta: C. Explicação: o hipocampo é essencial para a formação de novas memórias declarativas, episódicas e semânticas, atuando como o gateway para a consolidação na memória de longo prazo no córtex. Lesões hipocampais causam amnésia anterógrada, incapacidade de formar novas memórias, ou mais preservam memórias antigas. O cerebelo, A, está envolvido em memória motora. O tronco encefálico, B, e em funções vitais, os gânglios da base, D, e em memória procedural, e o córtex motor, C, e em controle motor. O hipocampo faz parte do sistema límbico. Questão 166. Qual mecanismo explica a condução saltatória? A. Condução contínua ao longo do axônio B, ou propagação através de sinapses C, o salto do impulso entre nódulos de Ranvier D, ou transmissão por células gliais, a condução retrógrada. Resposta correta: C.
Explicação: da condução saltatória ocorre em axonídeos mielinizados, onde o impulso nervoso salta entre os nódulos de Ranvier, regiões não mielinizadas. A mielina atua como isolante, forçando a corrente a fluir pelos nódulos onde há alta concentração de canais de sódio. Isso aumenta a velocidade de condução até 120 metros por segundo e reduz gasto energético. A condução contínua, SA, ocorre em axonídeos não mielinizados. A propagação sináptica, SB, é entre neurônios. Células gliais, SD, não conduzem impulsos. E condução retrógrada, CE, é transporte axonal, não condução elétrica. Questão 167. Qual região cerebral controla os movimentos voluntários finos? A. Córtex motor primário. B. Cerebelo. C. Ou gânglios da base. D. O tronco encefálico. E. Ou medula espinhal. Resposta correta: A. Explicação: o córtex motor primário, área 4 de Brodmann, controla movimentos voluntários finos através do trato corticoespinhal piramidal. Contém neurônios piramidais gigantes, células de Betz, organizados somatotopicamente, homúnculo motor. Cada região controla músculos específicos com precisão. O cerebelo, B, modula e coordena movimentos. Os gânglios da base, C, regulam iniciação e controle motor. O tronco encefálico, D, controla reflexos e postura. E a medula espinhal, CE, executa comandos motores. Lesões do córtex motor causam paralisia contralateral. Questão 168. Qual barreira protege o sistema nervoso central de substâncias tóxicas? A. Ou barreira hematoencefálica. B. Ou meninge. C. O líquido cefalorraquidiano. D. Ou mielina e glia. Resposta correta: A. Explicação: a barreira hematoencefálica protege o SNC de substâncias tóxicas através de junções oclusivas entre células endoteliais dos capilares cerebrais, controlando seletivamente a passagem de substâncias. Permite passagem de glicose, aminoácidos essenciais e alguns medicamentos, mas bloqueia toxinas e muitos fármacos. As meninges, B, são membranas protetoras. O LCR-C, cushiona o cérebro. A mielina, D, acelera a condução. E a glia, CE, tem funções de suporte. A barreira é formada por células endoteliais, astrócitos e pericitos. Questão 169. Qual reflexo é testado para avaliar a integridade do arco reflexo patelar? A. O reflexo aquileu. B. O reflexo bicipital. C. O reflexo patelar, joelho. D. O reflexo tricipital. E. O reflexo plantar. Resposta correta: C. Reflexo patelar, joelho. O reflexo patelar testa a integridade do arco reflexo envolvendo L2, L4, nervo femoral, músculo quadríceps e tendão patelar. A percussão do tendão patelar estica o músculo quadríceps, ativando fusos musculares que enviam sinais via neurônios aferentes e para a medula, onde fazem sinapse monossináptica com neurônios motores alfa que contraem o quadríceps. O reflexo aquileu, SA, testa S1, S2, bicipital, B, testa C5, C6, tricipital, D, testa C6, C8, e plantar, CE, testa integridade do trato corticoespinhal. Reflexos alterados indicam lesões neurológicas. Questão 170. Qual neurotransmissor está deficiente na doença de Parkinson? A. Acetilcolina. B. Serotonina. C. Dopamina. D. Noradrenalina e GABA. Resposta correta: C.
Explicação: a dopamina está deficiente na doença de Parkinson devido à degeneração dos neuronídeos dopaminérgicos da substância negra que se projetam para o estriado via nigroestriatal. Esta deficiência causa os sintomas motores característicos, o tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. O tratamento inclui L-Dopa, precursor da dopamina, e agonistas dopaminérgicos. A acetilcolina, SAO, pode estar relativamente aumentada, a serotonina, SB, e está envolvida em depressão, a noradrenalina, SD, e em atenção, e o GABA, SI, e em outras funções. O desequilíbrio dopamina-acetilcolina é central na fisiopatologia. Olha exercícios simulados, fisiologia sensorial, 10 questões. Questão 171. Qual estrutura do olho é responsável pela acomodação visual? A córnea. B, o cristalino. C, o retina. D, íris e esclera. Resposta correta, B. Explicação: o cristalino é responsável pela acomodação visual, mudando sua curvatura para focar objetos a diferentes distâncias. Para a visão de perto, o músculo ciliar contrai, relaxando as fibras zonulares e permitindo que o cristalino se torne mais convexo, aumento do poder refrativo. Para longe, o músculo relaxa, as fibras se tensionam e o cristalino se achata. A córnea, tem poder refrativo fixo. A retina, C, detecta luz. A íris, D, controla a entrada de luz. E a esclera, CE, é a estrutura de suporte. A presbiopia resulta da perda de elasticidade do cristalino. Questão 172. Em que região da retina a acuidade visual é máxima? A, o disco óptico. B, o fóvea. C, periferia da retina. D, o ora serrata. E, a mácula inteira. Resposta correta, B. Explicação: a fóvea é a região de máxima acuidade visual, localizada no centro da mácula. Contém apenas cones, sem bastonetes, com alta densidade e relação 1:1 com células ganglionares, proporcionando máxima resolução espacial e discriminação de cores. As outras camadas retinianas são deslocadas lateralmente, permitindo que a luz atinja diretamente os fotorreceptores. O disco óptico, é o ponto cego. A periferia, C, tem baixa acuidade. A ora serrata, D, é o limite anterior da retina. E a mácula inteira, CE, inclui áreas de menor acuidade que a fóvea central. Questão 173. Qual frequência sonora pode ser detectada pelo ouvido humano normal? A, o 1 Hz a 100 Hz. B, o 20 Hz a 20.000 Hz. C, o 100 Hz a 1000 Hz. D, o 1000 Hz a 10.000 Hz. E 10.000 Hz a 100.000 Hz. Resposta correta, B. Explicação: no ouvido humano normal detecta frequências de 20 Hz a 20.000 Hz, 20 kHz, com máxima sensibilidade entre 1.000 e 4.000 Hz, faixa da fala. Sons abaixo de 20 Hz são infrassons, acima de 20 kHz são ultrassons. A perda auditiva relacionada à idade, presbiacusia, afeta primeiro as altas frequências. As opções A, C, D, I, C representam faixas muito limitadas que não cobrem toda a capacidade auditiva humana. A cóclea está organizada tonotopicamente, com diferentes regiões respondendo a diferentes frequências. Questão 174. Qual estrutura do ouvido interno detecta movimentos de rotação da cabeça? A, cóclea. B, o utrículo. C, o sacúlo. D, canais semicirculares. A, janela oval.
Resposta correta, D. Explicação: os canais semicirculares detectam movimentos de rotação da cabeça, aceleração angular, nos 3 planos espaciais. Cada canal contém uma ampola com crista ampolar, onde células ciliadas são estimuladas pelo movimento da endolinfa durante rotação. Os 3 canais, horizontal, anterior e posterior, são orientados perpendicularmente entre si. A cóclea, A, detecta som, o utrículo, B, detecta aceleração linear horizontal e inclinação da cabeça, o sáculo, C, detecta aceleração linear vertical, e a janela oval, C, transmite vibrações para a cóclea. Questão 175. Qual tipo de receptor sensorial detecta mudanças de temperatura? A. Mecanorreceptores. B. Quimiorreceptores. C. Termorreceptores. D. Fotorreceptores. E nociceptores. Resposta correta, C. Explicação: os termorreceptores detectam mudanças de temperatura, dividindo-se em receptores de frio, ativados por temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, e calor, ativados acima de 43 graus Celsius. Estão localizados na pele, mucosas e órgãos internos. Alguns canais TRP, transiem receptor potencial, funcionam como termorreceptores moleculares. Os mecanorreceptores, A, detectam pressão e vibração, quimiorreceptores, B, detectam substâncias químicas, fotorreceptores, D, detectam luz, e nociceptores, C, detectam estímulos nocivos, que podem incluir temperatura extrema, mas não são específicos para a temperatura. Questão 176. Qual substância química é detectada pelos receptores olfatórios? A. E apenas gases. B. Moléculas voláteis dissolvidas no muco. C. E apenas líquidos. D. Qualquer substância sólida. E apenas substâncias orgânicas. Resposta correta, B. Explicação: os receptores olfatórios detectam moléculas voláteis dissolvidas no muco que reveste o epitélio olfatório na cavidade nasal. As moléculas devem ser voláteis para chegar aos receptores e solúveis no muco para interagir com os cílios das células olfatórias. Existem cerca de 400 tipos diferentes de receptores olfatórios em humanos, cada um detectando diferentes odorantes. Não são apenas gases, A, ou líquidos, C, não detectam sólidos diretamente, D, e podem detectar substâncias inorgânicas como amônia, C. A dissolução no muco é essencial para a transdução. Questão 177. Qual estrutura da pele contém receptores de pressão profunda? A. Corpúsculos de Meissner. B. Corpúsculos de Pacini. C. Corpúsculos de Ruffini. D. Discos de Merkel. E terminações nervosas livres. Resposta correta, B. Explicação: os corpúsculos de Pacini são receptores de pressão profunda e vibração, localizados na derme profunda e tecido subcutâneo. Respondem a deformações mecânicas rápidas e vibração de alta frequência, 200 a 300 Hz. Tem adaptação rápida e campo receptivo grande. Os corpúsculos de Meissner, A, detectam toque leve. Os de Ruffini, C, detectam estiramento da pele. Os discos de Merkel, D, detectam pressão leve e textura. E as terminações livres, C, detectam dor e temperatura. Cada tipo de mecanorreceptor tem características específicas de adaptação e sensibilidade. Questão 178. Em que condição ocorre a acomodação visual máxima? A. Ou visão de objetos distantes. B. Ou visão de objetos próximos. C. Ou no escuro. D. Com luz intensa. E. Ou durante o sono.
Resposta correta, B. Explicação da acomodação visual máxima ocorre durante a visão de objetos próximos, quando o músculo ciliar contrai maximamente, relaxando as fibras zonulares e permitindo que o cristalino assuma sua forma mais convexa. Isso aumenta o poder refrativo para focar objetos próximos na retina. Para objetos distantes, A, e a acomodação é mínima. No escuro, C, e com luz intensa, D, e a acomodação depende da distância do objeto, não da luminosidade, e durante o sono, C, não há acomodação ativa. O ponto próximo de acomodação varia com a idade devido à presbiopia. Questão 179. Qual fenômeno explica a adaptação visual ao escuro? A contração pupilar. B. Regeneração de rodoxina. C. Aumento da acomodação. D. Redução da pressão intraocular. E. Vasodilatação retiniana. Resposta correta, B. Explicação da adaptação visual ao escuro é explicada principalmente pela regeneração de rodopsina nos bastonetes. No claro, a rodopsina é constantemente degradada, bleaching, mas no escuro ela se regenera, aumentando progressivamente a sensibilidade à luz. O processo leva cerca de 30 minutos para completar. A contração pupilar A ocorre no claro. O aumento da acomodação C é para objetos próximos. A pressão intraocular D não está relacionada à adaptação, e a vasodilatação retiniana C não é o mecanismo principal. A adaptação também envolve mudança de cones para bastonetes. Questão 180. Qual tipo de perda auditiva resulta de problemas no ouvido interno? A. Perda condutiva. B. Perda neurosensorial. C. Perda mista. D. Perda central. E. Perda funcional. Resposta correta, B. Explicação da perda auditiva neurosensorial resulta de problemas no ouvido interno, cóclea, ou no nervo auditivo, afetando a transdução ou transmissão neural do som. Pode ser causada por trauma acústico, ototoxicidade, presbiacusia, ou doença de Meniere. Caracteriza-se por dificuldade de discriminação e pode ser irreversível. A perda condutiva, A, resulta de problemas no ouvido externo ou médio. A perda mista, C, combina ambas. A perda central, D, e envolve vias auditivas centrais. E a perda funcional, e não tem base orgânica. O teste de Weber e Rini ajudam no diagnóstico diferencial. Exercícios simulados, hemostasia e coagulação, 10 questões. Questão 181. Qual é a primeira resposta vascular à lesão de um vaso sanguíneo? A. E a agregação plaquetária. B. Vasoconstrição. C. E a ativação da cascata de coagulação. D. Fibrinólise. E. Formação de trombina. Resposta correta, B. Explicação da vasoconstrição é a primeira resposta vascular à lesão, ocorrendo imediatamente por contração reflexa da musculatura lisa vascular. Reduz o fluxo sanguíneo local e a perda de sangue, sendo mediada por reflexos neurais, endotelina e tromboxano A. Esta resposta é seguida pela adesão plaquetária, agregação plaquetária A, ativação da coagulação C, e posteriormente fibrinólise D. A formação de trombina C ocorre durante a cascata de coagulação. A vasoconstrição é mais pronunciada em vasos pequenos e pode durar vários minutos. Questão 182. Qual fator da coagulação é deficiente na hemofilia A? O fator 7º B, o fator 8º C, o fator 9º D, o fator X, o fator 12. Resposta correta, B.
Explicação: a hemofilia é causada pela deficiência do fator oitavo, sendo a forma mais comum de hemofilia, 80% dos casos. É uma doença ligada ao X recessiva, afetando principalmente homens. O fator oitavo atua como cofator na ativação do fator X pela via intrínseca. A deficiência causa sangramento prolongado, especialmente em articulações, hemartroses e músculos. A hemofilia B, doença de Christmas, é causada por deficiência do fator nono, C. Os fatores sétimo, A, X, D e 12, C, causam outros distúrbios hemorrágicos menos comuns. Questão 183. Qual teste laboratorial avalia a via extrínseca da coagulação? A. O tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA. B. Tempo de protrombina, TP. C. Tempo de sangramento. D. Contagem de plaquetas e dosagem de fibrinogênio. Resposta correta: B. Explicação: do tempo de protrombina, TP, e avalia a via extrínseca da coagulação, testando os fatores sétimo, X, V, segunda, protrombina, e fibrinogênio. É iniciado pela adição de tromboplastina tecidual, fator terceiro, ao plasma. É usado para monitorar terapia com varfarina e INR. O TTPA-SA, e avalia a via intrínseca, o tempo de sangramento, C, e avalia função plaquetária e hemostasia primária, a contagem de plaquetas, D, e avalia número mais não função, e a dosagem de fibrinogênio, C, e avalia especificamente este fator. O TP normal é 11-13 segundos. Questão 184. Qual enzima é responsável pela dissolução do coágulo? A. O trombina B, o plasmina C, o fator XAD, a calicreína e elastase. Resposta correta: B. Explicação: da plasmina é a enzima responsável pela dissolução do coágulo, fibrinólise, degradando a fibrina em produtos de degradação da fibrina, PDF. É formada pela ativação do plasminogênio por ativadores como T-para, ativador tecidual do plasminogênio, uroquinase e streptoquinase. A fibrinólise é essencial para remover coágulos após reparo vascular e manter fluxo sanguíneo. A trombina, SA, converte fibrinogênio em fibrina, o fator XA, C, e ativa a protrombina, a calicreína, D, e ativa o sistema de contato, e a elastase, CE, e degrada a elastina. Inibidores como PAI-1 regulam a fibrinólise. Questão 185. Qual substância inibe a agregação plaquetária? A. O tromboxano AB, a ADPC, prostaciclina, PGI, D, colágeno e o fator de von Willebrand. Resposta correta: C. Explicação: da prostaciclina, PGI, produzida pelo endotélio vascular, inibe a agregação plaquetária e promove vasodilatação, mantendo o sangue fluido em vasos íntegros. Atua aumentando a MPC nas plaquetas. Em equilíbrio com tromboxano A, proagregante, mantém a homeostase vascular. O tromboxano A, SA, ADP, B, colágeno, D, e fator de von Willebrand, CE, promovem agregação plaquetária. A aspirina inibe ciclooxigenase, reduzindo tanto o tromboxano quanto a prostaciclina, mas o efeito antitromboxano predomina em baixas doses. Óxido nítrico também inibe agregação. Questão 186. Em que condição o tempo de sangramento está tipicamente prolongado?
A. Hemofilia B, deficiência de vitamina K. C. Trombocitopenia D, deficiência de fator 12 E. O uso de heparina. Resposta correta, C. Explicação: do tempo de sangramento está prolongado na trombocitopenia, redução do número de plaquetas a 100.000 L, pois avalia a hemostasia primária, função plaquetária e interação plaqueta-vaso. Também se prolonga na disfunção plaquetária, doença de von Willebrand, uso de aspirina. A hemofilia A, ZA, deficiência de vitamina K, B, e uso de heparina, C, e afetam a coagulação, hemostasia secundária, ou mais não o tempo de sangramento. A deficiência de fator 12, D, prolonga TTPA mas não causa sangramento clínico significativo. O tempo de sangramento normal é 2,7 minutos. Questão 187. Qual vitamina é essencial para a síntese dos fatores de coagulação segunda, sétima, nona e X? A. Vitamina B, vitamina CC, vitamina DD, vitamina K e vitamina E. Resposta correta, D. Explicação da vitamina K. Explicação: da vitamina K é essencial para a síntese dos fatores de coagulação segunda, protrombina, sétima, nona e X, além das proteínas anticoagulantes C e S. Atua como cofator na carboxilação de resíduos de glutamato, permitindo ligação ao cálcio e fosfolipídios. A deficiência causa sangramento por redução destes fatores. A varfarina antagoniza a vitamina K. As vitaminas A, C, B, D, C e E, C, não são essenciais para a coagulação, embora a vitamina C participe da síntese de colágeno vascular. Recém-nascidos recebem vitamina K profilaticamente. Questão 188. Qual é o principal inibidor natural da trombina? A. Proteína CB, proteína SC, antitrombina terceira D, plasminogênio E, fator V de Leiden. Resposta correta, C. Explicação: da antitrombina terceira é o principal inibidor natural da trombina, inativando também os fatores IXA, XI e XIA. Sua ação é potencializada 1000 vezes pela heparina, que é o mecanismo de ação dos anticoagulantes heparínicos. A deficiência de antitrombina terceira predispõe à trombose. A proteína C, SA, inativa fatores VA e 8, com proteína S como cofator. A proteína S, B, é cofator da proteína C. O plasminogênio, D, é precursor da plasmina. E o fator V de Leiden, CE, é uma mutação que causa resistência à proteína C ativada. Questão 189. Qual processo caracteriza a hemostasia primária? A. Ativação da cascata de coagulação. B. Formação de fibrina. C. Agregação plaquetária e formação do tampão plaquetário. D. Fibrinólise. E. Ativação da proteína C. Resposta correta, C. Explicação: da hemostasia primária é caracterizada pela agregação plaquetária e formação do tampão plaquetário após adesão das plaquetas ao colágeno subendotelial exposto. Envolve mudança de forma plaquetária, liberação de grânulos, ADP, tromboxano A, e agregação irreversível. Forma o tampão branco que interrompe inicialmente o sangramento. A ativação da cascata de coagulação, SA, e formação de fibrina, SB, caracterizam a hemostasia secundária. A fibrinólise, D, é a fase de dissolução, e a ativação da proteína C, CE, é mecanismo anticoagulante. A hemostasia primária é avaliada pelo tempo de sangramento.
Questão 190. Qual condição pode causar coagulação intravascular disseminada, CIV? A. Deficiência de fator oitavo B, ou sepse grave C, ou trombocitopenia idiopática D, e hemofilia B ou doença de von Willebrand. Resposta correta, B. Explicação: da sepse grave pode causar coagulação intravascular disseminada, CIV, e através da liberação de citocinas inflamatórias, endotoxinas e ativação sistêmica da coagulação. A CIV caracteriza-se por ativação excessiva da coagulação com consumo de fatores e plaquetas, levando paradoxalmente a sangramento e trombose simultâneos. Outras causas incluem trauma, câncer, complicações obstétricas. A deficiência de fator oitavo, já, hemofilia B, D, e doença de von Willebrand, CE, causam sangramento por deficiência de fatores, e a trombocitopenia idiopática, C, não causa CIV. A CIV requer tratamento da causa subjacente. Exercícios simulados. Fisiologia do exercício, 10 questões. Questão 191. Qual adaptação ocorre no músculo esquelético após treinamento de endurance? A. Aumento das fibras tipo segundo B, redução da densidade mitocondrial C, aumento da capacidade oxidativa D, diminuição da vascularização E, redução das enzimas glicolíticas. Resposta correta, C. Explicação: o treinamento de endurance promove aumento da capacidade oxidativa muscular através de maior densidade mitocondrial, aumento de enzimas oxidativas, citrato-sintase, succinato desidrogenase, maior conteúdo de mioglobina e melhor vascularização capilar. Estas adaptações melhoram a utilização de oxigênio e substratos aeróbicos. Não aumenta fibras tipo segundo, A, ou mais pode converter I9 em IA, não reduz densidade mitocondrial, B, ou mais aumenta, não diminui vascularização, D, ou mais aumenta, e não necessariamente reduz enzimas glicolíticas, CE. O VO máximo aumenta por adaptações centrais e periféricas. Questão 192. Em que intensidade de exercício a contribuição do sistema glicolítico é máxima? A. Em exercícios de 5 a 10 segundos B, e exercícios de 30 segundos a 2 minutos C, e exercícios de 5 a 10 minutos D, e exercícios de 30 a 60 minutos, e exercícios acima de 2 horas. Resposta correta, B. Explicação: da contribuição do sistema glicolítico é máxima em exercícios de 30 segundos a 2 minutos de duração, quando o sistema ATPPC está esgotado mas o sistema oxidativo ainda não está totalmente ativado. Nesta faixa, a glicólise anaeróbica é predominante, produzindo ATP rapidamente mas com acúmulo de lactato. Exercícios de 5 a 10 segundos, usam principalmente ATPPC, de 5 a 10 minutos, C, já tem contribuição oxidativa significativa, de 30 a 60 minutos, D, são predominantemente oxidativos, e acima de 2 horas, CE, são quase exclusivamente oxidativos com contribuição de lipólise. Questão 193. Qual hormônio aumenta significativamente durante exercício prolongado? A. Insulina B, leptina C, cortisol D, a tiroxina E, ou melatonina. Resposta correta, C. Explicação: o cortisol aumenta significativamente durante exercício prolongado, 60 em 90 minutos, como resposta ao estresse físico, mobilizando glicose através da gliconeogênese e ajudando a manter a glicemia. O aumento é proporcional à duração e intensidade do exercício.
A insulina, SA, O geralmente diminui durante exercício. A leptina, SB, O diminui com perda de gordura. A tiroxina, SD, tem alterações mínimas agudas. E a melatonina, SE, segue ritmo circadiano independente do exercício. Outros hormônios que aumentam incluem adrenalina, noradrenalina, glucagon e hormônio do crescimento. Questão 194. Qual mecanismo explica o aumento do débito cardíaco durante exercício submáximo? A. E apenas aumento da frequência cardíaca. B. E apenas aumento do volume sistólico. C. E aumento da FC e VS até intensidade moderada. D. Redução da resistência vascular apenas. E aumento da pressão arterial apenas. Resposta correta, C. Explicação: durante exercício submáximo, o débito cardíaco aumenta por elevação tanto da frequência cardíaca quanto do volume sistólico até intensidade moderada, 40-60% Vmax. Após este ponto, o VS se estabiliza e novos aumentos do DC dependem principalmente da FC. O aumento do VS resulta de maior retorno venoso, contratilidade aumentada e redução da pós-carga. Não é apenas FC, SA, ou VS, SB, e isoladamente, a redução da resistência, SD, contribui mas não explica o aumento do DC, e o aumento da para, CE, é consequência, não mecanismo primário do aumento do DC. Questão 195. Qual substrato energético é preferencialmente utilizado no início do exercício? A. Ácidos graxos livres. B. Glicose muscular, glicogênio. C. Proteínas musculares. D. Corpos cetônicos, lactato. Resposta correta, B. Explicação: da glicose muscular, glicogênio, é o substrato preferencialmente utilizado no início do exercício devido à sua disponibilidade imediata e capacidade de gerar ATP rapidamente tanto aeróbica quanto anaerobicamente. A mobilização de ácidos graxos, SA, é mais lenta, 15-20 minutos. As proteínas, C, contribuem minimamente, menor que 10%. Os corpos cetônicos, D, são importantes apenas em jejum prolongado ou dieta cetogênica. E o lactato, CE, pode ser usado como substrato mas não é preferencial no início. A transição para a lipólise ocorre gradualmente conforme o exercício se prolonga e a intensidade diminui. Questão 196. Qual adaptação respiratória é característica do treinamento aeróbico? A. E aumento da frequência respiratória de repouso. B. Redução do volume corrente máximo. C. Melhora da eficiência ventilatória. D. Diminuição da capacidade vital. E. Aumento do volume residual. Resposta correta, C. Explicação: da melhora da eficiência ventilatória é uma adaptação característica do treinamento aeróbico, permitindo maior ventilação com menor trabalho respiratório. Inclui fortalecimento dos músculos respiratórios, melhor coordenação neuromuscular e otimização da relação ventilação-perfusão. A FR de repouso, SA, pode diminuir ligeiramente. O volume corrente máximo, SB, pode aumentar. A capacidade vital, SD, pode aumentar ligeiramente. E o volume residual, CE, não se altera significativamente. A ventilação máxima pode aumentar, mas principalmente por maior eficiência, não apenas por aumento dos volumes pulmonares. Questão 197. Em que condição o quociente respiratório, SQR, é aproximadamente 1,0? A. Oxidação exclusiva de gorduras. B. Oxidação exclusiva de carboidratos. C. Oxidação mista de substratos. D. Produção de corpos cetônicos, a gliconeogênese ativa.
Resposta correta, B. Explicação: o quociente respiratório, QR igual VCO1 VO, é aproximadamente 1,0 durante oxidação exclusiva de carboidratos, pois a estequiometria da glicose produz quantidades iguais de Q e consome O, CHO mais 6O6 mais 6HO. A oxidação de gorduras, SA, tem QR 0,7. A oxidação mista, C, tem QR entre 0,7 e 1,0. A cetogênese, D, reduz QR. E a gliconeogênese, CE, não altera QR diretamente. Durante exercício intenso, o QR pode exceder 1,0 devido à produção não metabólica de Q pela tamponação do lactato. Questão 198. Qual fator limita principalmente a performance em exercícios de ultra-endurance? A capacidade cardiovascular. B. Disponibilidade de substratos energéticos. C. Função pulmonar. D. Força muscular máxima. E. Capacidade anaeróbica. Resposta correta, B. Explicação: da disponibilidade de substratos energéticos, especialmente carboidratos de glicogênio, é o principal fator limitante em exercícios de ultra-endurance de 2-3 horas. O esgotamento do glicogênio causa fadiga e eating the wall, mesmo com abundante gordura corporal, pois o cérebro depende de glicose e a oxidação de gorduras é mais lenta. A capacidade cardiovascular SA é importante, mas não limitante em intensidades submáximas. A função pulmonar C raramente limita em pessoas saudáveis. A força máxima D não é relevante em endurance. E a capacidade anaeróbica CE não limita exercícios aeróbicos prolongados. Questão 199. Qual adaptação vascular ocorre com treinamento de força? A. Em aumento da densidade capilar. B. Em hipertrofia das arteríolas. C. Redução da resistência vascular. D. Em aumento da complacência arterial. E. Redução da pressão arterial de repouso. Resposta correta, B. Explicação: o treinamento de força promove hipertrofia das arteríolas para acompanhar o aumento da massa muscular, mantendo adequada perfusão do músculo hipertrofiado. Também pode ocorrer remodelamento vascular para suportar aumentos agudos de pressão arterial durante exercícios intensos. O aumento da densidade capilar SA é mais característico do treinamento aeróbico. A redução da resistência vascular C e aumento da complacência D são adaptações aeróbicas, e a redução da parada de repouso CE é mais pronunciada no treinamento aeróbico. O treinamento de força pode causar aumento transitório da parada. Questão 200. Qual mecanismo explica a melhora da economia de corrida com treinamento? A. Em aumento do VO máximo apenas. B. Melhora da eficiência biomecânica. C. Em aumento da frequência cardíaca máxima. D. Redução da capacidade pulmonar. E. Diminuição da massa muscular. Resposta correta, B. Explicação: da melhora da economia de corrida, se menor voo para a mesma velocidade, com treinamento resulta principalmente da melhora da eficiência biomecânica, coordenação neuromuscular, técnica de corrida, redução de movimentos desnecessários, melhor elasticidade muscular e aproveitamento da energia elástica. Também contribuem adaptações metabólicas musculares. O VO máximo, SA, pode aumentar, mas não explica economia. A FC máxima, C, não aumenta com treinamento. A capacidade pulmonar, D, não reduz. E a massa muscular, que, geralmente não diminui significativamente. A economia é independente do VO máximo e crucial para a performance em endurance.